Olá, meninos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma apostila e hoje vamos dar início à quarta apostila do nono ano. E nossa primeira semana vai falar sobre a Era Vargas, o governo de Getúlio Vargas, que vai começar em 1930 e vai até 1945. Só 15 anos de governo, pouco, né? Então, esses 15 anos foram divididos em três momentos. O primeiro, chamado de governo provisório, depois, governo constitucional e, por último, Estado Novo, que nós podemos considerar. Não, mentira, considerar não, que foi o período de ditadura do governo de Vargas. Tá bom? Então, temos um texto aí falando sobre este momento da nossa história. Leiam com muita atenção, que é de onde vocês tirarão suas respostas. Número 1. Relacione a crise de 1929 nos Estados Unidos e no mundo com a economia brasileira, a queda da exportação de café e a crise da chamada Primeira República. Então, já falamos da crise econômica de 29, né, na apostila passada. E já falamos também que o Brasil foi afetado, porque nossa economia baseava-se no café e nosso principal comprador é os Estados Unidos. Eles entraram em crise, pararam de comprar nosso café, automaticamente também entramos em crise. E o Brasil era governado, nessa época, pela política do café com leite, ou seja, eram grandes fazendeiros, e a maioria eram produtores de café. Então, a economia entrou em crise e automaticamente vai atingir a nossa política, já que eram cafeicultores. Mas toda a resposta bonitinha vocês encontram no texto. Número 2. Número 2, nós vamos completar um quadro que nós temos aí. E esse quadro ele está falando sobre a ANL e os integralistas. O que significa ANL? Está ali no texto, mas eu vou falar, tá? Significa Aliança Nacional Libertadora. E integralistas eram membros da AIB, Ação Integralista Brasileira. Então, vocês vão completar o quadro, tá? Com que? Influência. Quem que influenciava a ANL? Quem que influenciava os integralistas? Depois, quais eram as principais propostas de um, as principais propostas de outro? Quem era o principal líder da ANL? E quem era o principal líder da AIB? Vocês encontram um pouco no texto, mas não está tudo, mas no seu livro didático está lá bonitinho todas essas respostas, ok? Terceira. Com o autogolpe, Getúlio estabelece o Estado Novo. Esse regime é marcado pela forma autoritária, pela centralização do poder e, ao mesmo tempo, é marcado pela modernização econômica e pela concessão de direitos. Diante disso, respondo às questões abaixo. Só uma coisinha, lá, está escrito autogolpe. Por quê? Porque ele era o presidente e ele deu um golpe no próprio governo dele. Então, ele acaba com o governo democrático que ele tinha e implanta uma ditadura que vai ser chamada de Estado Novo. Por isso, está escrito aí autogolpe. Então, vamos lá, letra A. Por que podemos dizer que o Estado Novo foi um período marcado pelo autoritarismo? Aponte características do regime que justifique essa afirmação. Então, se você voltar lá no texto, você vai ver que ele vai perseguir seus opositores políticos, que ele vai fechar a Assembleia Legislativa, que ele vai criar um órgão de censura à imprensa, que é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, lá no texto, você vai vendo essas características que são características de governos autoritários, ditadores. Letra B. Podemos afirmar que no período Vargas houve uma modernização da economia brasileira? Cite exemplos que podem ilustrar seus argumentos. Sim, tá, gente? A primeira resposta, sim. Nós tivemos, sim, uma modernização na nossa, principalmente na industrialização, tá? Sempre com financiamento dos Estados Unidos. Letra C. Quais as principais inovações na legislação trabalhista trazidas por Vargas?
Então, no texto vocês encontram, mas eu já posso adiantar algumas, né? Então, ele que vai determinar, ele que vai criar a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, é nesse documento onde estão contidas as leis trabalhistas, ok? Terminamos aqui nossa primeira semana. Nos vemos a próxima. Abraços.